Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Maçons na Revolução Francesa. Embora seja simplista e ilusório impor a responsabilidade pela Revolução Francesa às portas da maçonaria, não há dúvida de que os maçons, como indivíduos, foram ativos na construção e reconstrução de uma nova sociedade. Considerando o grande número de órgãos que reivindicam a autoridade maçônica, muitos homens identificados hoje como maçons provavelmente desconheciam a associação maçônica um do outro e claramente não podem ser vistos como agindo em conjunto. No entanto, eles compartilharam certas crenças e ideais. Em 1789, o poder estabelecido na França era um reino da graça de Deus. No entanto, Luís XVI era um soberano fraco. As colunas do poder estabelecido haviam sido a nobreza, muitos dos quais agora abraçavam filósofos e racionalistas, como Voltaire, o clero, cuja hierarquia mais baixa compreendia a miséria infligida às classes mais baixas, o exército, cujos membros eram atraídos e frequentemente simpatizantes para as classes mais baixas, e o serviço público, cujos membros eram originários de uma burguesia instruída que se via bloqueada de muitos avanços políticos e sociais. As lojas maçônicas foram garantidas pela primeira vez na França em 1725. Dois decretos papais, o do Papa Clemêncio XII em 4 de maio de 1738 e o do Papa Bento XIV em 15 de junho de 1751, nunca foram registrados pelo parlamento francês e, portanto, nunca entraram em vigor. Antes do período revolucionário, havia 1.250 lojas na França, com um número estimado de 40.000 membros. A maçonaria francesa do século XVIII era um grupo exclusivo, excluindo judeus, atores, funcionários, trabalhadores e empregados. O clero estava bem representado e os membros de algumas lojas, como La Vertu em Clairvaux, eram compostos inteiramente por clérigos católicos. Enquanto a nobreza era atraída pela maçonaria, a grande maioria era composta pela burguesia, para quem o lema maçônico da igualdade apelava ao seu sentido de que eles eram iguais aos nobres. Muitos do exército eram maçons. Bernadotte, que liderou as tropas expulsas de Grenoble, e mais tarde foi general de Napoleão e depois rei da Suécia, era maçom. A resposta cautelosa do exército ao início da rebelião na Britânia foi atribuída ao número de oficiais que eram maçons. As regras para os Estados Gerais foram desenvolvidas pelo ministro Necker, cuja filiação maçônica não é comprovada, mas considerada provável, enquanto os comitês eleitorais criados por essas regras são reivindicados como compostos principalmente por maçons. Menos admirável, Louis Philippe Joseph, quinto Duque de Orleans de 1785, grão-mestre do Grande Oriente e mais tarde citoyen égalité, foi movido por seu ódio por seu primo, o rei. Dentro da maçonaria, dois grupos vagamente unidos podem estar em desenvolvimento: aqueles que veem o duque como um símbolo para atingir seus objetivos de igualdade e aqueles que usariam a maçonaria como veículo para seus próprios objetivos políticos. Quando a Assembleia Nacional é formada, dentre os 1.336 delegados nos Estados Gerais, pelo menos 320, ou 24%, são considerados maçons. Havia um total de 35 representantes presentes no convento de Williamsbad, 16 de julho de 1782, 1 de setembro de 1782, uma reunião dos vários órgãos que trabalham no sistema de graus de observância estrita na Europa. A Grande Loja dos Três Globos, declarando sua independência em 30 de janeiro de 1784, e a Itália voltando parcialmente ao sistema inglês no ano seguinte.
A partir deste momento praticamente moribundo, pode-se dizer que a estrita observância continuou em 1855, quando as lojas dinamarquesas adotaram o rito sueco. Na prática, deixou de existir após a morte do Duque Ferdinand de Brunswick em 1792. História de Gould da Maçonaria Vol. IMP 366, 369, quadro primeiro a seguir na p. 378. Qualquer avaliação da maçonaria francesa deve levar em conta o grande número de órgãos que reivindicam autoridade para conferir diplomas e lojas com garantia. Havia 10 desses órgãos ativos nos dias que precederam a Revolução Francesa. Gould exige um gráfico desdobrável para detalhar mais de 30 corpos que existiam entre 1725 e 1885, observando que ele incluiu apenas aqueles que exerceram influência considerável no Grande Oriente. O capítulo de Clermont é anotado como brevemente se unindo ao Grande Loge de France e desaparecendo por volta de 1780, enquanto os diretórios escoceses foram fechados durante a Revolução Francesa e depois desaparecendo por volta de 1814. Gould. Quadro no. E o seguinte p. 440 Gould, Robert Freck. A história da maçonaria, suas antiguidades, símbolos, constituições, alfândega, etc. Vol. I. Nova York, John C. Orston e Co. Editores. 1886.